Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje vamos falar aqui de um dos meus passatempos, digamos assim, uma das coisas que eu gosto de fazer está relacionado com a cozinha. Então, ontem estava a ver um programa do Hell's Kitchen, foi a primeira vez que vi o programa e achei interessante lá alguns conceitos que eles estavam a discutir e lembrei-me de um dos melhores conceitos que a cozinha tem, que é o mise en place. E pronto, queria falar um bocadinho do que é isto do mise en place. O mise en place vem de francês, pode ser traduzido como pôr em ordem, fazer a disposição dos ingredientes. Pronto, há aqui uma série de traduções. Em que é que consiste esta técnica da cozinha? Consiste em realmente ter tudo preparado e ter tudo que eu posso já inicialmente preparar para o prato, seja cortar ingredientes, ter as medidas corretas, ter tudo no local em que vou necessitar e já na ordem correta e de maneira a facilitar a maior parte da confecção da comida. O que é que eu acho interessante é toda a relação que existe entre o mise en place e alguns dos conceitos que nós falamos na melhoria contínua ou no Lean, sendo elas podemos falar muito de desperdícios. Existe ainda muito aquela ideia de que os desperdícios os muda, os 7 ou os 8 ou a quantidade de mudas, isto está sempre a aumentar de ano para ano, mas digamos que os 7 originais mais o talento são os únicos desperdícios que nós temos numa organização. Não é bem verdade, na realidade nós temos os 3 mus e o muda, que representa realmente aqueles 8 desperdícios que nós estamos mais familiarizados com, é um deles, mas depois temos o mura e o muri. O que é que cada um destes afeta? Quando estamos a falar dos muda, dos mais conhecidos, nós estamos a falar de desperdícios de recursos ou de quando nós utilizamos recursos sem criar valor para o cliente. Isso são os 8 desperdícios e é o chamado muda. Quando nós estamos a falar de mura, nós estamos a falar na variação ou nas flutuações que pode existir, seja na procura, seja na oferta. Ao fim e ao cabo é eu produzir com flutuações porque o mercado ou porque o cliente assim o exige ou por incompetência do meu processo. Por fim, o muri está relacionado com a sobrecarga. Tudo isto são desperdícios e estão interligados uns com os outros. E eu, se tiver uma sobrecarga do equipamento ou das pessoas, e aqui o muri pode ser do equipamento ou das pessoas, eu vou garantidamente acabar por afetar os outros todos, porque se uma pessoa está em sobrecarga, vai haver quebras. Se há quebras, vamos ter então aqui os outros desperdícios a aparecer, seja inventário, seja subprodução, há aqui uma série dos 8 desperdícios que podem aparecer. A mesma coisa com flutuação. Por outro lado, se eu tiver se eu tiver uma produção que tem variações, ou um processo que tem variações, vai haver alturas em que vai estar mais liberto e vai haver alturas em que vai estar em sobrecarga, que é o muri, e vai-nos acabar por levar então aos muda. E o muda é a mesma coisa. Se eu não tiver as coisas bem organizadas, eu vou ter tanto sobrecarga dos equipamentos ou das pessoas, como vou ter aqui uma produção que não vai ter algumas flutuações, variações na sua produção. Depois, dentro dos muda nós temos os 8 desperdícios, que são, normalmente associo a transportes, inventário, movimentações, esperas, subproduções, sobre procedimentos, o processamento, defeitos e o talento das pessoas, que é o mais recente dos 8 desperdícios, que pode ser depois, se quiserem, dividido em dois grupos distintos, um relacionado com pessoas e outro relacionado com máquinas materiais, e dentro de cada um destes grupos há 4 desperdícios, que é esperas de pessoas e de máquinas materiais. Nas pessoas é esperar que a máquina funcione, nas máquinas é o inventário, ao fim e ao cabo, e os materiais. Temos as movimentações, que é transporte de materiais ou equipamentos de um lado para o outro, ou então movimentações das pessoas, que é movimentar-me de um lado para o outro. Temos a sobreutilização, que nas pessoas é o sobreprocessamento, que é fazer tarefas desnecessárias, e nos equipamentos materiais a subprodução, fazer extra daquilo que eu devia, e temos depois o não aproveitamento, que acaba por ser nas pessoas a falta de talento, não aproveitamos o talento das pessoas, e nas peças ou nos materiais podemos considerar os defeitos como não aproveitamento da potencialidade que aquilo teria. E eu estou-vos a falar isto porquê?
Porque o mise en place é uma das ferramentas que vai trabalhar muito isto. Nós vamos conseguir atacar muitos destes desperdícios, estes 3 mura. Não é 3 muros, os 3 mu. E é importante e interessante entender como os chefes das cozinhas conseguiam perceber que realmente ter as coisas organizadas, ter as coisas já preparadas e atacar estes desperdícios, mesmo sem ter conhecimentos na parte da gestão, ia elevar o seu serviço e ia fazer com que todos ficassem a ganhar. O que é que eu quero dizer com todos? Eu como chefe vou ganhar porque tenho as coisas preparadas, não vou estar a perder tempo a fazer as tarefas de preparação e vou estar atento àquilo que estou a fazer, vou ter toda a minha atenção para a confecção do prato, para não falhar e para não cometer erros, e eu como cliente vou ganhar porque a partir do momento em que eu entro no restaurante e faço o meu pedido, vai ser entregue muito mais rápido, porque não vou estar à espera tempos em que o chefe vai me estar a preparar os ingredientes. Toda a gente ganha com o mise en place. O que é que, se nós quisermos relacionar aqui algumas destes mu com a questão que estamos a falar de mise en place, uma das particularidades é eu ter as quantidades já corretas. Posso ter em frasquinhos, posso ter em tacinhas. Eu gosto muito de usar as tacinhas em casa e é normal, se me virem a cozinhar, eu ter as tacinhas com todos os ingredientes já pela ordem correta da entrada, que é para não estar a perder tempo. Quando ela tiver que entrar, já lá está tudo preparado com as medidas corretas. O ter estas quantidades certas vai acabar por fazer com que não haja, digamos, aqui o muro, que é a questão da sobrecarga. E eu vou usar a quantidade correta, não vou pôr mais de um ou do outro e correr o risco de desequilibrar os sabores de um prato, porque eu já sei as quantidades que devo pôr e estão lá, e estão as quantidades já corretas lá. Quando estou a falar, por exemplo, do muro, das flutuações, é a mesma coisa, eu não vou ter aqui os ingredientes nas quantidades erradas, eu vou ter exatamente aquilo que eu quero já para cada um dos pratos. É aí eu pensar, ok, tenho que fazer uma carbonara em que vou usar 2 ovos para cada um dos molhos do meu prato, mas se eu vou fazer 3 pratos, vou juntar já 6 ovos, vou bater e depois é só separar. Não, é eu ter 2 ovos, mais 2 ovos, mais 2 ovos, 3 taças com 2 ovos, que é para evitar que haja aqui flutuação. Não vai eu colocar um molho ou mais ovo num dos pratos do que no outro e ao fim e ao cabo vou ter aqui um prato que vai estar mais seco e outro que vai ter aqui uma consistência completamente diferente, que vai estar não tão, digamos, suave como era suposto, vai ficar líquido, vai ficar desagradável para comer. Este tipo de coisas é importante e nós conseguimos com mise en place, por isso nós estamos a atacar aqui na realidade as flutuações dos ingredientes que nós podemos pôr. Se nós olharmos para o muda, que já são aqueles os tais 8 desperdícios, podemos chamar, que a gente chama de Team Wood. Há várias definições que nós podemos dar aqui aos muda, mas se nós olharmos para cada um deles, também vamos ver que aqui o mise en place vai nos ajudar em muitos deles. Quando nós falamos, por exemplo, de transporte, encanamos com o material, com uma máquina de um lado para o outro, é isso que nós vamos fazer. Se nós tivermos tudo já preparado ao nosso lado, no momento da confecção, e eu não vou andar com minhas facas de um lado para o outro para cortar o material, neste caso os ingredientes, como não vou andar com os ingredientes de um lado para o outro a transportá-los para a bancada de corte, de preparação, depois trazê-lo para a bancada de confecção, não vou andar aqui com os ingredientes de um lado para o outro, vou conseguir evitar este desperdício. Se eu olhar para o inventário, eu como já tenho tudo preparado na quantidade certa, eu não vou ter mais do que aquilo que eu deveria ter. É a mesma coisa com as movimentações. Se eu tiver as coisas ao meu lado, ao lado do fogão, do sítio onde vai entrar, eu não vou ter que ir buscar os ingredientes que vou cortar naquele momento. Não, já lá tenho tudo preparado e à mão para conseguir colocar. A regra aqui do ouro, que é ter as coisas todas perto de nós, vai estar a ser aplicada no mise en place, porque está lá. As coisas estão preparadas e estão no sítio correto. Se olharmos, por exemplo, para o tempo de espera, eu não vou estar à espera dos ingredientes ou de os cortar, porque eles já estão cortados. E eu não vou deixar o prato à espera que venham os ingredientes. E às vezes nós queimamos pratos ou passa do ponto porque não estivemos lá no momento certo para colocar um ingrediente ou para fazer uma nova técnica na cozinha. Isso acaba por aparecer porque nós realmente não estávamos presentes. Nós não estávamos no local onde devíamos estar. Estávamos a fazer outra tarefa e a multitasking, onde me ouvi dizer isto muitas vezes, não resulta e é mais prejudicial do que benéfico. Depois,
Em termos de sobreprodução, é natural. Quando eu estou a cortar para o momento, quando eu não estou a medir, quando eu não estou com pressa porque o meu prato pode queimar, eu vou cortar meia cebola e não vou estar preocupado se estou a cortar exatamente meia cebola, se estou a cortar 3/4 de cebola. Não. Há o risco de cortar a mais. Isso normalmente acontece quando nós estamos com esta aflição. Subpressamento é exatamente isso. É eu andar a cortar uma tarefa que não preciso, estar a fazer pequenas tarefas que não preciso. É no final, ok, passou-a, vou ter que arranjar a maneira de corrigir o prato porque cometi alguns erros. Tudo isso pode acontecer. Defeitos, a mesma coisa. É deixar queimar o prato porque não estava lá. É deixar passar o ponto do peixe, da carne porque não estava lá, porque estava a fazer o próximo passo. Imaginemos que é eu ter uma carne que no final quero regar com alguma manteiga e com um alecrim. E preparar o alecrim e a manteiga, e quando chegar já passou o ponto da carne, já vou ter uma carne muito seca, que não vai ter aquela umidade que deveria ter aquela carne, por exemplo, ou o salmão, para deixar passar o salmão e deixá-lo ficar seco. Porque estava a fazer outra questão, estava a fazer um molho, por exemplo, para o salmão e ainda está a preparar os ingredientes. Tudo isso vai-nos criar aqui alguns defeitos no nosso prato. E por fim, se eu quiser falar do talento, posso usar os chefes. As pessoas têm mais experiência para cozinhar um prato. Já viram o que é pegar nessa pessoa, em vez de estar a cozinhar um prato com muita qualidade para o cliente, está a cortar cebola, está a cortar as alfaces, a preparar uma salada. Tudo isto, vocês estão a desaproveitar um talento porque aquela pessoa pode fazê-lo, pode, sem dúvida, mas é alguém que tem uma experiência que se calhar as outras pessoas da cozinha não vão a ter. Por isso, será que estamos a fazer isto corretamente? Não estamos? Temos que pensar bem. Devemos aproveitar sempre o talento de todas as pessoas. Se vocês quiserem exemplos disto, isto não se passa só nas cozinhas de estrela de Michelin e de topo, na alta cozinha, não. Isto passa-se em tudo. Se vocês forem à Casa das Chaves, por exemplo, vocês veem que já têm um mise en place. Eles têm lá todos os ingredientes já cortados. Quando acaba o recipiente, eles voltam a encher já com uma medida correta. E quando eles estão a preparar, por exemplo, uma sandes ou uma salada, eles têm uns copos já com as medidas em que eles vão buscar exatamente a quantidade que querem e a colocam dentro da vossa salada. Acontece quem fala na Casa das Sandes, pode falar numa daquelas casas de fazer massas, todas elas já têm este mise en place. Então é uma coisa interessante de ver. Como eu estava a dizer, eu ontem estava a ver o Hell's Kitchen e surgiu-me esta ideia de falar isto no dia de hoje. Uma das coisas que eu achei interessante é, vejam, que ontem foi algumas discussões. Primeiro tivemos uma das participantes, que foi a Luísa Vilar, que é uma empresária portuguesa, que fez por livre vontade, fez uma norma com um empartamento e com um método de confeccionar o prato, plastificou e colocou à disposição da sua equipe. 5 estrelas. O chefe gostou, o chefe, inclusive, Lubomir, disse que tinha esse procedimento já nos seus restaurantes e mostrou que realmente há ali uma preocupação e que já há um conhecimento maior do que a vantagem que é ter algo visual à nossa frente, algo que nos diga como fazer e que seja o mais visual possível. Eu vi a norma, aquilo que foi possível ver nas imagens da televisão, mas gostei bastante daquilo que ela fez. E depois outras coisas que achei interessante, foi uma discussão que houve lá de uma das equipas, em que tínhamos uma das concorrentes a dizer limpa a bancada e a outra estava tão preocupada a apagar o fogo, não literalmente, mas digamos na forma figurativa, do insucesso que teve a preparar o seu prato, que deixou de se preocupar com a limpeza das bancadas e do posto de trabalho. Conclusão. Acabámos por ver aqui uma descoordenação da equipa, porque uma pessoa queria organizar, outra não queria, e não tenham qualquer dúvida que não ter o posto organizado numa cozinha vai ser prejudicial. E é um dos motivos para se calhar o prato continuar a falhar 1, 2, 3 ou 4 vezes, porque realmente não ter as coisas preparadas é um método para falhar. Por isso, é interessante às vezes vermos estes programas e estamos com aquele chip de ok, vamos olhar de forma a eliminar aqui o máximo de desperdícios. Vamos olhar como é que podemos aperfeiçoar o processo do que vemos. E tentar ir buscar estas coisinhas. E nós aprendemos muitas coisas, às vezes, a ver aquilo que se faz, a ter mais experiência, porque a nossa organização nós temos experiência. Se nós conseguimos adquirir a experiência de fora, vai ser ainda mais valioso. Vamos ir buscar coisas que não é do nosso conhecimento e vamos conseguir, se calhar, observar coisas engraçadas. Depois, queria só terminar com isto do mise en place.
não se prende só com os 5S, ele está preso a muitos outros conceitos que nós vemos do Lean e que podem ser associados. Ou seja, os 5S acho que é logo bastante visível que realmente tem uma importância no mise en place. Outra das coisas das ferramentas que nós temos é o POCAIO, que é a prova de falha. Se eu já tiver as coisas todas direitas, se eu já tiver tudo com as medidas corretas e para entrar e na ordem correta, eu vou ter menos probabilidade de cometer erros a confeccionar o prato. Por isso, o POCAIO, que é uma das ferramentas que é utilizado no mise en place. Temos o SMED, o Single Minute Exchange of Dice, está aqui presente. E eu não perder tempo de confecção de um prato ou de deixar o meu cliente à espera porque já tenho as tarefas que podia fazer externamente preparadas, magnífico, 5 estrelas. Temos o Just in Time, que é ter as coisas no momento correto, no momento em que eu o necessito. O conseguir responder ao cliente mais rapidamente porque não vou estar a perder tempo com tarefas que ele não está disposto a pagar ou a esperar por. São todos estes conceitos, 5S, POCAIO, SMED, Just in Time, estão aqui aplicados a um bom mise en place quando é feito realmente com cabeça e com estrutura. Pronto, era um bocadinho isto que eu queria falar hoje neste vídeo. Pensem nisso, experimentem a vossa casa, façam-no isso. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de cozinhar e ter as coisas todas arrumadas. Gosto de terminar de cozinhar e ter as coisas todas lavadas e organizadas, mas isso já faz parte de minha. Não vou dizer que isso é em tudo na minha vida, pelo menos na parte da cozinha gosto de o fazer. Pensem, experimentem em casa, vejam como vai correr muito melhor os vossos pratos, vão cometer menos erros e retirem as vossas lições na vossa experiência que possam fazer em casa, porque essas lições podem ser valiosas para a vossa organização e para o vosso crescimento pessoal e profissional. Não vou avançar muito mais. Quero agradecer por terem estado até aqui a ver o vídeo. Subscrevam, partilhem nos vossos redes sociais se possível. Se gostaram, deixem o like e pronto. Espero ver-vos num próximo programa do Enquanto Conduzo. Muito obrigado.